Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui presentes em mais um episódio, né, dando sequência, o segundo episódio da Vozes das 5. Né? Se você não acompanhou, vai lá, volta, olha o primeiro episódio nosso, foi sensacional. E agora, dando sequência aqui nesse segundo episódio nosso, vamos trazer aqui algo que vem chacoalhando muita gente, vamos dizer assim, né, várias empresas, onde nós chamamos aqui, o título vai ser O Paradoxo do Crescimento. Tá? É um título disruptivo, é uma coisa que vem atormentando vários empresários aqui no nosso cenário 2024, 2025 até 2023, tá? E eu gostaria de fazer uma grande ressalva aqui, tá? 2024 foi o ano do paradoxo empresarial brasileiro. Tá? Empresas brasileiras tiveram receita de 8% maior que 2023, segundo a PwC. Ao mesmo tempo, batemos o recorde histórico de recuperações judiciais, 2.273 empresas. Como faturar mais e quebrar mais aconteceram no mesmo ano? E aqui fica essa grande pergunta. A solução das empresas não é faturar mais? Muitas empresas ficam almejando faturar mais como se fosse um KPI de excelência, como algo que deve ser percorrido, né? Faça chuva, faça sol, e é o que interessa. E aqui até vou trazer uma outra provocação. Enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, 7,2 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes. E muitas delas faturaram mais em 2024 do que em 2023. Como que é possível isso? Ou seja, como que o cara faturou mais, as empresas faturaram mais e estão mais inadimplentes? Alguma coisa está errado nesse videogame. E aqui vou trazendo os nossos queridíssimos sócios, né? Tiagão Marcílio, Leandro Gomes, Carlos Aragon, Johnny Mello, cada um aqui eu vou trazer de uma forma sutil, né, com algumas chamadas, eu gostaria de trazer assim. Carlos Aragon, nada mais como o homem que já viu a estratégia, que já viu empresas morrerem de sucesso. Tá? Johnny, governança, que já salvou empresas do colapso invisível. Leandro, produto que já transformou crescimento caótico em crescimento sustentável. E Tiagão, monetização, que já tirou empresas do vermelho para o azul. Tá? Feita essa chamada, o que nós vamos discutir aqui? Vamos separar em alguns blocos e nos próximos 60 minutos vocês vão descobrir se sua empresa está crescendo ou ela está caminhando para se tornar mais uma estatística de 2025, que são essas empresas que, infelizmente, estão colapsando, mesmo tendo faturado mais do que estavam historicamente. Tá? E aqui, o que eu acho que vai ser legal? Vou trazer aqui alguns cases, tá? Que eu acho importante a gente debater entre nós aqui, para começar a dar uma chacoalhada nesse agito, de provocar algumas, acho que, sintomas, algumas questões que nós precisamos trazer para a mesa, porque o empresário precisa estar de olho para todos esses pontos, tá? O primeiro caso que eu quero trazer aqui, 123 milhas. Empresa de tecnologia, milhões de usuários, crescimento exponencial durante a pandemia. E aí eu pergunto para os senhores, sucesso ou fracasso? Fracasso, né, Bruno? Fracasso. Total fracasso. Total fracasso. Teve agosto de 2023, suspensão das operações, 800 mil pessoas lesadas, 2 bilhões em prejuízos. E aí, Leandrão, queria você que também já até mencionou aí, o que você acha que é interessante a gente trazer um jogo rápido aqui, alguns inputs desse case? Comenta com a gente aqui. Perfeito, Bruno. Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui com vocês, onde a gente vai explorar aqui sistemas, né, que são extremamente relevantes para uma análise estruturada, para uma análise combinada, né, de negócios, que são pilares, né, para que a empresa cresça e tenha uma estrutura, assim como a 5, né, traz isso no nosso DNA. Bom, acho que falando de 123 milhas, é a gente falar, né, e trazer um pouco essa dinâmica, Bruno, o que aconteceu, né? A gente trazer um pouco de dados aqui, de história, né, de como isso se transformou. Um modelo, né, de negócio que foi construído a partir, né, de uma forma que a empresa adquiria milhas, certo? De indivíduos a preços, né, a preços baixos, né, ou abaixo do valor de mercado, e utilizava como moeda, né, para comprar passagem aérea.
Então, como que ela fazia esse transacional? Ela esperava o ganho entre a diferença, né? Ou seja, entre o custo de aquisição dessas milhas para o preço de venda das passagens aéreas futuras, né, para os seus potenciais clientes. E essa seria a margem, né, de lucro que ela tinha nessa operação. Então, em teoria, isso é lindo, né? Agora, quando a gente olha para um modelo e olha ainda mais a fundo no que pode acontecer, nos riscos, ou mesmo em situações de ineficiência, né, do próprio mercado, a gente olha com outro olhar. E acho que esse é um ponto, né, crucial aqui. Fala-se em faturar muitos milhões, só que muitas vezes nem sempre faturar muito requer, né, resultado, caixa operacional, né, geração de riqueza para o negócio. Então, acho que olhando para esse cenário do que foi a 1, 2, 3 milhas, mas ela tentou também conectar uma estratégia de promo, né? Ou seja, uma visão de venda casada ali, no sentido de olhar para uma promoção que eu consiga vender no modo cross-selling, né? Ou seja, o modo que eu cruzo uma venda, né? Uma venda cruzada, porque ele espera que o cliente, que o consumidor vai comprar pacote de viagem, vai comprar locação de veículo, vai comprar outros serviços, né? Conectado ao produto principal daquilo que né, na época eram as passagens aéreas. E aí onde foi o grande problema, né, que vale a gente falar um pouquinho disso, foi quando eles, né, no modelo de negócio, eles falaram assim, legal, compramos essas milhas e nós vamos parcelar isso para o consumidor em até, sei lá, 24 meses, acima de 12 meses, que não era uma boa prática, né, de mercado, até mesmo as próprias companhias aéreas não fazem dessa maneira, né, porque é um risco muito alto em função dos altos custos, né, da aviação e de todo esse mercado, e aí isso acabou gerando um grande, né, problema, né, um grande um vale, né, entre a realidade, né, e o retorno que esperava se ter. Então, acho que esse é um bom ponto, né, como se fosse um erro crucial nesse sentido, e que você acredita que vai vender mais produtos em decorrência de um primeiro, esse primeiro não foi bem estruturado na visão do modelo de negócio, e aí como é que o produto para de pé, né, meus amigos? Então, acho que esse é o grande ponto falho aqui da 1, 2, 3 milhas, e que depois, não tendo uma análise estruturada de finanças, de análise, de comparativo, de projeção de cenário, de gestão de mitigação de riscos, eu acho que foi o que levou, né, a essa falência aí, mais uma, né, de tantas que a gente tem visto hoje no mercado. Acho que é isso, Bruno. Não, perfeito. Aqui até eu sei que o Thiagão também quer dar um pitaco aqui, mas que tem uma excelência, tem uma excelência de portfólio. O Leandro trouxe muito bem, né? A gente falar de falta de uma estrutura financeira sólida, né? Fazer uma projeção decente do negócio. Você depender, acho que o Thiago pode explorar muito bem isso aqui, de falar de margens apertadas, né? Quando você trabalha com um modelo que você tem que trabalhar com volume muito alto, e ser uma projeção financeira, e ser um portfólio com uma margem adequada e posicionamento, né, um GTM, você vai dar uma bela de uma pancada, que eu acho que é onde o Thiago pode trazer muito bem para isso, e aí somado só para o Thiago até complementar, Thiagão, governança, que possivelmente não devia existir, porque, né, ficou acompanhando esse tempo todo e ninguém levantou a mão para antecipar esse problema. E uma outra questão é você ter reserva para crise, que é aí que vem a outra porrada. Se você está fazendo um controle fidedigno e justo, você consegue pelo menos antecipar e ter ali nem que seja um capital de giro, uma reserva para que dê sequência no seu negócio, né? E aí, Thiagão, pode trazer a GTM, que é sua carreira especial. Não, exatamente. Acho que primeiro, boa noite a todos. Aí acho que é nossa segunda live, onde a gente explora esse tema bem relevante. E aí o Bruno já levantou essa bola sobre a 1, 2, 3, que vai muito além do pricing de fato, que você tocou num ponto-chave, que ali acho que o erro crucial foi a governança, mas trazendo para a realidade que é um modelo que não sustenta, que é o que a gente costuma dizer nessa gestão de pricing ali, de que é um modelo puramente comercial, né, onde eu tenho casos aí também em outros negócios de tecnologia bem similar a esse, de que 70% do negócio está focado em promoção. E aí, juntando com o que o Leandro trouxe também, o mapa de risco é essencial para esse tipo de operação,
E nitidamente, eu vejo dois fatores relevantes aí. Um é, quando eu falo modelo puramente comercial, é um modelo focado em market share, né? Só que isso tem, dentro de um mapa de risco, um prazo, né, de sustentabilidade, obviamente, recurso e rentabilidade, que tem que sustentar esse valor do market share, vamos dizer assim, essa participação de mercado dentro de um determinado segmento. E o outro é realmente um modelo que é onde você não sabe de onde vem o lucro, você não tem o lucro, né? E aí Sim. É o colapso do que de fato aconteceu com a 123. É uma operação que a lógica, como o Leandro bem explicou, funcionava muito bem, mas o quanto isso custava, né? Acho que o grande erro foi a avaliação do risco, do tamanho desse risco e o tempo desse risco, né? Onde nitidamente ali o foco estava, o cross-selling, ele não se pagava, né? A estimativa de que isso iria acontecer, né? O plano foi com certeza muito bem desenhado, mas a governança entra nesse ponto, né? Entre o desejo e a realidade, né? O que acontece ali no meio, né? E aí, Exato. Obviamente, quando aconteceu, já não dava mais tempo. Então, como eu trouxe ali, né? Eu tive um exemplo real aí numa empresa de tecnologia, e uma solução específica foi o quê? Um ajuste por canal, né? Lógico, bem diferente de um modelo como esse, que já estava mais avançado, mas no meio do caminho é o quê? É um ajuste por canal, onde você tem que, obviamente, ter uma visibilidade de margem por cliente canal e ter esse building block ali do quanto essa promoção está tomando conta da sua margem dentro dessa precificação. Legal. E assim, até um ponto que eu quero que você que está aí nos assistindo anota. Flexibilização. Se você não aprender a ter flexibilidade no teu negócio no mundo de hoje, pensando em reforma tributária, que vai ser um tópico de outra live, você vai capotar, tá? Presta atenção nisso. E pegando esse ganchinho agora, eu vou trazer mais um case que eu nem preciso perguntar se é sucesso ou fracasso, que seria da Americanas. Esse aqui, Boa. Meus amigos, né, temos aqui Americanas, que vinha, né, aquela toada forte, e que entrou em 2024 com um prejuízo gigantesco no terceiro tri, no quarto tri, que as ações despencaram 90%, tá? E aí eu quero chamar duas pessoas aqui para falar, tá? Porque eu sei que um já tá com uma vontade de falar. Um é o Aragon e o outro é o Johnny já ali, ó, um engajado com o outro, porque tem uma questão de governança pesada. Grande, e tem uma questão de, acho que o Aragon com a sua super bagagem, né, que já teve aí no comando de empresas gigantes, pode trazer para a gente como é que alguém pode simplesmente falar que não viu X problema no estoque contábil, passando por auditoria com chancela e tudo. Conta para a gente aí, Aragão, como é que funciona isso? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, esse case Americanas ele é bem interessante, foi bem divulgado, né? E aí surge um grande alerta, né? Como que uma empresa listada em bolsa tinha esse risco tão grande ali embutido, junto, né, e o maior risco ali para investidores, mesmo tendo ali as Big Four fazendo auditoria, né? E aí, quem não sabe, depois pesquisa, mas é uma questão de risco sacado, que não foi contabilizado no balanço e gerou esse valor gigante que foi descoberto aí numa mudança de gestão da companhia. Né, que quem entrou, né, ficou alerta e já foi divulgando, né, justamente para quando você está nesse nível é quem vai pagar essa conta, né? Então o executivo ele viu que estava ali num nível praticamente insustentável. E uma empresa de reputação até aquele momento ilibada, né, com grandes acionistas no corpo diretivo da empresa, no conselho, porém, né, uma falha grave, não detectada previamente, né, pela Price, né, que no caso a Big Four, né, que fez a auditoria, passou ali,
essa informação vai para o Banco Central, então você tem outros players aí também envolvidos, e depois fica um jogo, né, de quem paga essa conta, né, tanto dos acionistas, né, quanto também dos bancos credores, né, porque a Americanas tinha muitos credores, os grandes bancos aí, BTG, Banco do Brasil, que, né, tinham crédito ali junto à Americanas, gerando esse risco, esse calo, mais de não sei quantos bilhões ali, que não foram reconhecidos no balanço. Mas no final das contas, né, essa falta de governança, essa falta de transparência, gerou aí um problema gigantesco, tanto para o investidor, que reflete no preço das ações, mas também no mercado, né? A credibilidade junto às outras empresas que podem, não sei, ter algum tipo de risco que a gente não está percebendo, né? Ou seja, assim como passou Americanas, com um conselho incrível, né? Pessoas de alto nome, com todas as estruturas de defesa, né? Dos números e de gestão, tinha esse rombo. Então a pergunta que fica é: e as demais empresas, né? Com todas as Big Fours e com todos os conselhos, né? Então isso aí foi um alerta, né? Que quem paga a conta são os investidores, mas enfim, gerou um problema grande aí. Então, assim, o problema foi claro, eminente, de governança, mas também o que fazer com aquela informação. Não teve a governança necessária para detectar isso e não ter colocado, deixar esse rombo ali no balanço. Na verdade, não foi colocado, né? Foi tipo um ajuste contábil de algum tempo, isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Já vinha de algumas gestões anteriores, né? De alguns períodos anteriores, mas que nunca foi divulgado. Então eu entendo assim o desespero na hora que o novo gestor, o novo CEO entrou e viu isso, tem que apurar, e aí você tem vários impactos. Acho que a grande questão aqui é como que a empresa soube lidar com essa informação, né? Os minutos antes de divulgar, você tem que divulgar para a CVM, para o mercado, com os credores que vão cortar a tua linha de crédito. Então, como é que isso aí foi? Né? Porque você tem o problema e depois você tem a solução. Acho que o grande ponto é a solução, né? Como que você resolve isso? Sim. E aí você viu, né, nesses últimos anos, né, essa solução aí com renegociação junto ao governo, junto aos credores. Então é um case bem interessante. Recomendo aí leituras, por exemplo, da revista Piauí, que fez uma matéria excepcional, né, dos bastidores dessa operação. Mas eu acho que esse é o ponto, Bruno, que leva a questão aqui da live, que é o crescimento, né, que não tem aí um braço de estrutura, seja ela governança, seja ela margem, seja ela pessoas, seja ela o que for, né? Se você não tem uma estrutura adequada, né, uma estrutura que você acredita que está boa, ou seja, invisível, ela pode levar aí a quebradeira e quebrar e ter algum respaldo aí junto ao investidor e credibilidade. Acho que esse é o ponto. Acho que o Aragon trouxe muito bem essa questão, né? Até o Johnny acho que pode ajudar a complementar aqui, e aí a gente começa a discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E eu vou explicar por quê. Porque, em tese, se uma empresa está sendo auditada, tá? E aí a gente pode cair, dá para render uma live inteira só para falar disso, porque se ela está sendo auditada, ela não dá para falar que você não viu mais de 20 bilhões de risco sacado que estava faltando na caixinha. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito aqui. Mas aí, Johnny, o que eu acho legal a provocação aqui, né? Quando a gente fala de governança, a governança tem um papel fundamental, em tese, tanto de gerentes para baixo, quanto de gerentes e diretores para cima, né? De você, em tese, ter um papel de conduta, de valor, de responsabilidade dentro da empresa, de você, em tese, garantir que o que de você está olhando de fato é real. Não concorda? Acho que aí tem um buraco que aconteceu aí nessa história quanto a isso. O que você traz para a gente aí? Pessoal, boa noite aí novamente. É um prazer aí estar com os founders aí, com vocês também acompanhando a live. O caso da Americanas é uma coisa meio que sui generis até no modo, porque eles tinham a receita do sucesso e ao mesmo tempo a receita do fracasso se existissem protocolos que fossem seguidos dentro da governança
que seria, tipo, você ter um CEO muito experiente, que conhece todo o negócio, que isso seria extremamente positivo, porque conhece as pessoas, conhece rotinas, etc. Mas, ao mesmo tempo, se não existe governança, por conhecer tão bem a operação, ele pode entrar em outros mecanismos, que infelizmente foi o que aconteceu, e apontado pela Polícia Federal, e o Miguel Gutierrez, aí, no caso, à época, era o CEO da operação da Lojas Americanas. E dentro disso, uma fraude aí de cerca de 20 bilhões, né? Então, hoje, a governança, e aqui a gente leva isso muito a sério na 5, e para levar para as empresas que estão conosco, é que a governança ela está evoluindo e ela é em tempo real mudando. Então, hoje a governança ela interage com todas as áreas, com todas as estratégias de cada área, buscando uma afinidade específica para cada uma delas. A governança ela deixou de ser uma matriz ali que você enxerga a probabilidade de impacto e passou a ser uma matriz multidimensional, onde você tem a reputação, você tem o impacto financeiro, você tem ESG. Então, tudo isso é composto de um sistema onde a governança consegue permear as áreas e abstrair isso, dando um protocolo, um aspecto cognitivo, como se fosse um ecossistema único, que na verdade é uma empresa. Então, hoje, se a gente fosse perguntar, dentro do que aconteceu, que é um grande escândalo do país, talvez da história, nós tivemos hoje, não existe nenhum executivo acusado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que está preso. Em contrapartida, pensando em reputação, nós temos mais ou menos 10 mil pessoas que foram impactadas com essa fraude, que perderam seus empregos. Então, é muito mais do que uma simples fraude, que não é simples de 20 bilhões, mas ao mesmo tempo é um impacto social, que isso está ligado a ESG. É o impacto da governança e na credibilidade não só da empresa, isso é impacto de ordem de país. Então, quer dizer que todas as instituições, como o Bruno mesmo falou, colocam em xeque tudo que foi feito, auditorias e todo mundo que permeou aquele sistema naquele momento da história. Então, a 5 vem buscando isso, demonstrar estrutura, governança, estratégia de uma forma sólida e transparente. Esse é o maior objetivo, e dividir com os nossos parceiros esse tipo de conhecimento e propósito, né? Porque o nosso propósito é esse, gerar um impacto positivo nas empresas, consequentemente na sociedade. Perfeito. Então, eu podia trazer e levar para o Bruno aí, para o Leandrão também. O Arão é o cara da muito bom, Johnny. Excelente. Eu queria complementar, Bruno, e aí trazendo aqui, né, para a gente mostrar rapidamente, sempre reforçando, pessoal, porque, né, não é que nós estamos falando isso simplesmente porque a gente está inventando. Nós temos aqui base, tem estrutura, tem muita pesquisa, tem experiência, né, de cada um de nós. Então, aproveitando aqui, né, para compartilhar, para que vocês acessem, né, no LinkedIn da 5, conhecem nossas redes. E aqui o tema de hoje está muito em cima, né, baseado no que foi o artigo, nosso segundo artigo do Vozes da 5. Então, a gente falou aqui de diversos temas que o Bruno, né, escreveu muito bem. E eu acho que esse é o ponto aqui que eu quero trazer, o mito do crescimento a qualquer custo, né? Ou seja, que de uma maneira muito bem colocada aqui pelo Johnny, a gente entende, né, que esse é o ponto, né, de reflexão, onde a gente acaba olhando para isso. Deixa eu só arrumar aqui, me ajuda aí, Thiago. Arruma a câmera aqui, aí pronto. Foi. O mito do crescimento a qualquer custo faz com que a gente olhe, né, olhando governança, o que a gente pode chamar nas finanças, né, dentro da visão de finanças corporativas, que pode ser aquilo que é o espiral da morte, né? Então, ou seja, as empresas querendo, dentro desse tema, né, de faturamento, elevar faturamento, meta de melhoria, vamos crescer 5, 8, 10% no próximo ano. E aí começa aqueles problemas que vem, né, em decorrência disso. Problemas, primeiramente, de caixa, a empresa não controla seu capital de giro, ela tem uma necessidade cada vez maior de captar mais recursos, e aí ela tem, às vezes, uma falha interna, né, também nos seus controles, na sua governança, que não consegue, de alguma maneira, levar isso para um custo de capital mais baixo, né, como opções fora daquilo que é o modelo padrão de bancos, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer. Existem diversas opções, pessoais, né? E as empresas, às vezes, fazem uso disso. Mas, para fazer uso disso, tem que ter governança. Tem que ter toda essa estrutura, né, em volta. E aí, se ela não tem, ela capta custo mais elevado. E depois, se ela não olha, como o Thiago bem falou, e claro, vamos explorar mais aqui, margem negativa. Poxa, mas como margem negativa, né? Se eu quero vender, eu entrego, eu faço algo, eu produzo, mas eles não estão controlando, né, Thiago? A gente falou muito sobre Exato. isso. E aí a empresa precisa do quê? Mais venda, mais venda, mais venda, e isso vai gerando, né, um potencial problema
assumindo mais compromissos e depois, a hora que vê, ela está ali no limite, né? Não consegue sobreviver mais por tudo que isso causou. Então, acho que esse é um ponto importante também a gente falar aqui. O Bruno, Leandro, deixa eu só colocar mais uma pimentinha aí, Bruno, antes que você mude de capítulo. Não, tranquilo. Eu acho que é mais para colocar mesmo, acho que um dos valores da 5 é a transparência, né, e a execução. Nós aqui já atendemos os dois lados da moeda. Eu acho que quando a gente fala governança, que é o que a mídia publicou e tudo mais, eu acho que esse caso em específico, eu não estou falando de quem errou, como foi ou como deixou de ser. Porque o engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? Mas o governança é algo mais bonito de se falar num caso como esse, né? Que a gente chama de inconsistência contábil, né? Isso foi um erro, uma cadeia, vamos dizer assim, de erros, porque os números, como vocês citaram aí, 20 bilhões, só o último trimestre, quase 600 milhões de reais e uma consequência gigante, como o Johnny trouxe. É uma forma de falar bonito a coisa, né? Então, por exemplo, eu trago os nossos valores porque isso é um tipo de coisa que, em determinadas situações, a própria 5, ela não vai atuar, entendeu? Porque eu mesmo já tive exemplos de execução, e acho que isso vai muito além, né? O caso da Americanas é algo muito grande, mas de como a gente lidar com determinadas situações financeiras de que um CFO, um CEO não quer tratar um determinado assunto, que tipo de reunião eu levo. Então, até onde eu vou, né? Onde os nossos valores chegam. Então, até aqui eu vou, se não quer ouvir, assim está fora desse jogo. Não sei se eu consegui explanar esse ponto, que eu acho que para a gente, em toda a discussão, é super factível, né? Sim. Tem um pontinho da cereja aqui, que eu também vou botar essa pimentinha de propósito, que eu, com o aspecto de que a gente aqui na 5, definitivamente a gente prioriza valores, tá? E quando eu falo de valores, eu não vou passar pano quente para Americanas, tá? Porque teve uma questão. A Americanas fez distribuição de lucro que, na verdade, não existiu. Então, aquilo que era lucro foi um prejuízo, e eles distribuíram, ninguém foi preso, ninguém nada, foi um efeito dominó nos fornecedores de quebradeira, e ninguém aperta o botão no estoque e fala que não encontrou 20 bilhões. Me desculpa, não existe isso, tá? Então eu não vou entrar no mérito aqui de... Tem um nome polêmico, né, Bruno? Tem um nome bonito para isso, mas essa porra é fraude, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, eu vou passar o pano até, eu não vou passar, tá? Mas é um caso muito sério. O Johnny tocou muito bem nesse ponto de ESG, o social e a governança, ela não é brincadeira. Quando você olha, se ainda você só tivesse distribuído lucros, mas você não tivesse ainda dado a porrada que você deu no mercado, você quebrou muita gente. Teve fornecedor que, por questão de novo, de não ter uma falta de uma estrutura adequada para o negócio e de depender só de um cliente, que era Americanas, que eu já conheço, inclusive parceiros na época, uma pessoa que trabalhou comigo numa outra empresa que eu trabalhei veio da Americanas. Então, ele me contou de um detalhe de algumas coisas. Então, assim, é um exemplo absurdo, né, daquilo que não deve ser feito como governança e como valor e como aspecto social, né, e de responsabilidade. Tá? E aí, agora eu vou... Bruno, só mais um ponto, rapidinho. E assim, eu gosto de refletir bastante. Quando a gente visita qualquer ponto de venda, eu sou muito de visitar ponto de venda, muito tempo na indústria de alimento me fez acontecer isso. Quantas vezes a gente ia numa loja e olhava muitas das lojas sucateadas, né, e fala, como que essa operação se paga? Não se paga. Então isso é um reflexo daquilo que a gente vê também. A gente passa vários negócios e fala assim, peraí, isso aqui não se paga, cara. Tem várias redes de grandes varejistas aqui no Brasil que é questão de tempo. Algo está rolando, né? Sim, mas só para também trazer um exemplo do algo físico, né? De que a gente também, avaliando dessa forma, não vive só de chocolate, né? Lojas americanas. E acho que a Guia até trazendo mais um negócio, acho que na mesma linha para complementar aqui, é se a gente pegar o Casas Bahia, mais uma de varejo, móveis, que vinha líder no segmento, né? Tinha uma questão de expansão nacional agressiva, faturamento bilionário anual,
e que também acabou, né, era líder no segmento e acabou aí com prejuízo, né, praticamente de 408 milhões, 56% maior que o ano anterior, tá? E aqui, Tiagão, acho que é um caso que a gente pode trazer na mesma linha, né, para questionar, porque tem juros altos, crédito restrito, uma questão ali de macroeconomia e falta de estrutura de modelo de negócio. Acho que você pode atacar bem aqui, que de novo vai bater em portfólio, acho que de produto, análise de uso, tá? Acho que vai entrar nessa mesma linha. Esse Casas Bahia, Bruno, eu vejo eu estudei um pouco isso quando eu estava numa empresa de tecnologia, e o principal produto era celular, né, pro via varejo. Então, as Casas Bahia tem o ponto totalmente da frente pricing, vamos falar assim, né, só que ela vem, e a questão de crédito, obviamente, do modelo, né, Casas Bahia de ser, e aquele negócio que trouxe até aqui, não necessariamente, acho que você trouxe essa frase na última live, eu anotei aqui, não necessariamente vai levar o negócio daqui em diante, né? Tem que se repensar, e N casos aí que morreram ao longo do... E eu acho que também é uma das empresas que demorou para fazer uma mudança relevante, ela está se estruturando para isso, que é o físico para o online. Sim. Então é uma junção de dois modelos, e aí eu trago, além de mix, se você vai também numa loja hoje querer comprar um produto, primeiro que a gente não vai, você entra lá na internet, pesquisa o preço, e algumas vezes você vai lá e quer aquele preço que você encontrou na internet, ele não tem o estoque, ele vai te entregar do mesmo estoque do online. Exato. O custo fixo daquela operação não se paga, e ele manteve a operação, a estrutura física do negócio, e até aumentando o número de lojas com o mesmo modelo de crédito, do carnê, daquela... Então, é insustentável. Você vai brigar com uma operação de Amazon, fortalecendo no Brasil, com uma Shopee chegando online, no Mercado Livre destruindo. E Magazine Luiza foi muito mais rápido nesse sentido do próprio e-commerce das Casas Bahia. Mas, assim, eu gosto de trazer sempre um modelo como, não macro nesse sentido, Casas Bahia, mas como solução de, obviamente, revisitar o mix de produto, né? E, como eu falei, o canal. Eu acho que são essas duas frentes aí de reposicionamento de linhas para, obviamente, conseguir. E mudar, obviamente, Mas esse foi um case super interessante de crédito, mas que está ligado a uma operação que eu vejo de canal. Sim. Canal e para o marketing aí do varejo. E eu acho que um ponto importante, Bruno, para a gente colocar aqui, pela nossa vivência, experiência, junto com o que o Thiago está trazendo, né, é uma visão integrada. Nós vemos muitas vezes áreas, né, de produto, áreas de marketing também, né, trazendo ideias na mesa, soluções inovadoras, mas às vezes não estão alinhados, né, com a área de finanças, não estão, de alguma maneira, com uma experiência, né, de precificar corretamente. E quando não se olha para esse nível, né, de detalhe, você vê, como o Thiago bem colocou, né, canais que não trazem retorno, né, ou seja, geram um efeito contrário, produtos que não se sustentam, como a gente falou também, né, de marcas que falham, né, no nosso primeiro artigo, e eu acho que isso vem o impacto, né, o nível corporativo, ele está sempre numa visão de querer o próximo nível, alcançar, vamos dizer assim, recordes de faturamento, de crescimento, seja interno, seja uma multinacional que tem, de alguma maneira, metas em relação aos seus líder sênior, que tem que reportar para fora, para a matriz, e aí isso gera um efeito dominó, né? Porque você quer fazer faturamento a qualquer custo, né? Basicamente é como se fosse isso. Não só faturamento, mas toda uma operação, né, integrada da empresa, como propriamente a gente falou aqui desses cases até o momento. Acho que faz muito sentido essa conexão, né? O Leandro, você me fez lembrar, só fazer mais uma colocação, Bruno, que acho que o grande insucesso disso, né, que é o vender a qualquer custo, quando a maioria da equipe de vendas tem a ligação ali do bônus, das metas, enfim, baseado em receita, né? Exato. Acho que o grande erro, né, da maioria das empresas está aí.
E às vezes se você olhar a margem, e aí começam as brigas entre financeiro, entre área de gerenciamento de receita, entre área de logística que olha custo, enfim. Mas o grande erro está aí, eu vender a qualquer custo, né? E meu faturamento está crescendo absurdamente, mas no final da linha a equipe de vendas comemorou, mas o que vem acontecendo depois, né? Nesse caso aí, o vendeu muito, né? O caixa sangrou por uma questão de crédito, né? Ou seja, a equipe de vendas, pô, legal, mas não funciona, né? Sim, o ponto aqui, senhores, é que se a gente olhar tudo isso, o que acontece? Aumentar faturamento, você tem que acompanhar seu custo operacional junto. E muitas das vezes, o time que recebe a meta e quem está olhando o custo não está falando o que acontece com o overhead por tabela. E aí, vamos faturar de 100, vamos para 180. Tá bom, mas qual é o overhead? Qual é o custo que vai vir nessa porrada de você dobrar o seu faturamento? E aí, nessa escala de GTM, de go-to-market, você não olha para isso, você já começa a ficar não viável o seu negócio quando você começa a passar de certas escalas. Então, aí você tem que fazer novos, você tem que, você para de escalar teu negócio e começa a olhar para a maior margem, uma maior eficiência, corte de custo, porque chega uma hora que você estabiliza no teu share natural, né? Quando se você se compara com seus concorrentes, não é além, vamos para a lua e vamos faturar de infinito, não existe isso, né? Então, acho que é um bom ponto para a gente trazer aqui, tá? E agora eu quero trazer um case, que esse aqui eu quero dar de bandeja para o Aragon. Porque falar da Avon, meus queridos, Avon, vamos falar de beleza e cosmético, que é uma marca centenária com presença global, faturamento bilionário histórico, aquisição pela Natura de 2 bilhões em 2020, e aí em 2024 a gente simplesmente se declarou com uma recuperação judicial nos Estados Unidos. Uma marca que vinha crescendo e faturando com um prejuízo de 6,6 bilhões, com centenas de milhões de processos. E aqui eu acho que é um case muito legal para o Aragon, com a experiência de trazer, porque tem uma questão de comprou alguém e não soube, acho que, aterrizar a compra, e aí você vira um problema gigantesco, né, de adaptação de portfólio, processos, governança, overhead, enfim. Acho que o Aragon pode trazer para a gente aqui a experiência que ele tem com base nisso. Não, é isso mesmo, Bruninho. Acho que você resumiu bem, mas é exatamente isso. Muitas empresas, ela virou o quarto maior conglomerado de beleza do mundo, né, com essa operação. Eu lembro bem dessa operação. Tinha uma empresa, consultoria, que ajudou nessa operação e a gente conversou bastante, mas ali foi justamente isso. O M&A, muitas vezes, ele é motivado por essa expansão internacional, crescimento, a qualquer preço, e às vezes, mesmo na due diligence, você não consegue encontrar, não está ali, né? É uma questão de cultura, uma questão de adaptação, uma questão operacional dessa nova entidade, porque uma comprou a outra, né? Então, assim, a Avon, a centenária, tinha uma cultura lá interna. Então, se você, depois do M&A, não trabalha bem nessa cultura, você começa a ter problemas sérios de custos, né? Foi o que aconteceu, margem, né, foi para o espaço justamente por esses custos, né, de tentar aí resolver e adaptação da cultura de Natura. Tanto é que aí entrou até no Chapter 11, né, que é a recuperação judicial, que você colocou bem, que, enfim, para dar aquela parada, é parecido com a nossa RJ aqui, recuperação judicial, mas entrou vários processos e, enfim, de outra jurisdição, e aí isso eleva as despesas altas. E, além de tudo mais, estava com uma crise ali financeira na operação. Então, você tinha um problema operacional, problema de cultura, ou seja, pessoas, e ainda tinha problema financeiro. Então, gerou prejuízo, estão querendo vender a operação, né? Obviamente, e está mais focado, né, no DNA da Natura, The Body Shop, né, que ela tá ali mais focada, enfim. Mas o que acontece muitas vezes nos M&As, eu já participei de alguns, é isso, né? Ou seja, quando você se aproxima da outra empresa e na hora da discussão dos valuations, os valuations eles são incríveis, né? Ou seja, a receita ela fica muito mais subestimada, né? Seja valendo muito mais, sobreestimada, e a despesa subestimada.
Então você tem o pior dos mundos, né? Porque você junta naquelas bases de valuation que depois não são realizadas. O que gera é a receita é menor do que você esperava e prometeu para o mercado, e a despesa é muito maior do que você esperava. Então você tem um problema junto ao mercado, a pressão do mercado. Então esse é um problema que a gente coloca aqui na 5, né? E essa experiência nossa de viver essas operações, né, como anteriormente que a gente comentou ali da Americanas, exatamente isso, tem toda a questão financeira dos executivos, né, dos bônus, vi várias operações que não fazem muito sentido, né, e aqui, sei lá, vi numa empresa, por exemplo, essa parte é interessante, que a empresa, ela era, a meta dos bônus dos executivos era EBITDA. E aí, num caso desse, a empresa ela não queria alugar o espaço onde estava o escritório. Por quê? Porque se ela alugasse, você ia piorar o EBITDA. Então, a lógica era da meta e não da verdade do que não é uma empresa de real estate. Então, às vezes, muitas vezes, essas métricas acabam, em vez de incentivam o funcionário, mas prejudica a empresa, não estão alinhadas. Então, esse tipo de trabalho a gente também faz aqui na 5, né? Então, no caso da Americanas ali, né, você já estava passando um lucro real, enfim, metas, e esse foi todo o pano de fundo, né, o porquê disso, né, gerando resultados não positivos, né, ou seja, resultados positivos falsos, vamos dizer assim. É uma fraude, não está detectado, isso é fato, deu multa na CVM e tal, enfim. Só que, assim, o grande prejuízo não foi compensado, quem compensou foi o preço da ação para os investidores. Exato. E no caso aqui, para fechar da Natura, é exatamente isso, ou seja, a mentalidade de um M&A, ele deve ser algo de valor e não só financeiro, não é só na linha de cima, é todo, valor para o acionista, para a sociedade, uma empresa como um todo. Né? Então, é o que eu falo, no M&A, eu já vi 1 mais 1 ser 3, 1 mais 1 ser 2 e 1 mais 1 ser meio. Né? Então, assim, você junta duas contabilidades, não tem duas, é uma. Então, 1 mais 1 é 1. Agora, numa área comercial, você tem uma linha de negócio numa empresa, uma outra numa segunda empresa, e tem juntas no terceiro negócio. Então, 1 mais 1 é 3. Né? E, às vezes, algumas áreas, enfim, você tem um aproveitamento não ideal. Então, não é uma receita de bolo. Né? Ela é muito mais do que um valuation e uma questão financeira. Né? Ela é uma questão ali do negócio de sustentabilidade. Principalmente se é uma empresa de capital aberto, que você tem acionistas, né, e você tem que defender os acionistas no médio e longo prazo, que eles vão fazer essa pressão. Sim, perfeito. Acho que Pode falar, Leandro, quer complementar? Não, acho que é exatamente isso. Eu também vivenciei isso numa multinacional, onde você acaba, dentro da área de FP&A, você acaba meio que começa a pilotar a DRE, isso de alguma maneira impactar, né, toda a construção das metas, dos relações, porque as pessoas acabam olhando aquilo e falando, cara, não é possível. A gente tem que atingir essa meta para causar um efeito X, trazer tal dividendo para remunerar, né, os sócios ali, só que às vezes em função do quê? De espremer, né, recurso, parceiro, fornecedor, e o que aconteceu também, né, na Americanas, a gente viu bem nesse aspecto, né. Então, acho que é importante, o Aragon falou sobre sustentabilidade empresarial, acho que essa é uma palavra muito forte, né, que conecta com ESG, que é o que a gente vem, né, trazendo também dentro das nossas fortalezas aqui dentro da 5, né, e eu acredito que a sustentabilidade, ela vai para vários aspectos, da governança, da análise de produto, da análise financeira, né, da construção de marca, como a gente já falou, então acho que isso conecta demais. E aí, Bruno, o que eu trago à provocação agora? Nós falamos do problema, né? Agora nós temos que falar da solução. Acho que esse é um caminho também que a gente pode explorar a partir de agora aqui, já nesses 40 minutos aqui. Eu vou pegar, acho que assim, Leandro, você colocou bem, eu vou pegar, acho que, resumir rápido aqui, 5 sintomas que são muito claros entre todos esses cases, tá? E a gente já põe aqui como uma forma de a gente mitigar esses sintomas que a gente está encontrando em semelhança com todos esses cases que a gente comentou. Se a gente olhar, primeiro sintoma, faturamento alto, margem fantasma. Tá muito claro aqui para todos eles.
Segundo sintoma, crescimento sem governança. Terceiro sintoma, visão sem execução. Quarto sintoma, monetização desesperada. E o quinto sintoma, decisões de curto prazo. Ou seja, se a gente caminhar para todos esses sintomas e puxando para o que o Leandro acabou de trazer, que é super importante, assim, como que a gente vai mitigar isso? Porque o Aragon trouxe muito bem, o Leandro trouxe muito bem. Eu também passei por um case onde, como o Aragon trouxe muito bem, né, que o bônus dos gerentes executivos estava atrelado a não ter EBITDA menor do que 30%. Eu falei, vocês estão ficando muito loucos. Eu falei, por quê? Porque não faz sentido numa empresa você deixar de fazer o que é melhor para a empresa só para defender bônus. E aí que começa a virar locomotiva desgovernada. E aí, Leandro, trazendo para essas soluções, que vamos falar o seguinte, ponto número 1, se você vai fazer uma estratégia da sua empresa, não existe estratégia sem controladoria bem implantada. Não existe isso. Quando eu falo controladoria bem implantada, não é marretada de DRE nem de contábil. Eu estou falando de números que estão com centro de custos, contas contábeis, batidas e validadas pelas áreas, que refletem a realidade, não aquilo que você quer que reflita. Isso é um ponto muito importante. Depois que você tem uma controladoria bem implantada, e você está, quando a gente, igual o Aragon gosta de dizer, você está com os reloginhos do avião entendendo para onde você tem que ir, aí nós vamos falar de você ter uma governança junto com o planejamento estratégico, onde você vai trazer para onde, com visão, faz sentido a empresa ir. Observando o que o Thiago trouxe com a questão de posicionamento de go-to-market, de portfólio de produtos, com uma margem que faça sentido, olhando uma questão de share dos seus concorrentes, sabendo, estou aqui, posso ir para lá, consigo talvez morder esta fatia, com um cálculo real de overhead do teu negócio, para ir você descendo na linha do teu DRE, e aí você vê que, almejando este futuro e este planejamento, você vai conseguir traçar 2 cenários, né, que até o Aragon pode falar de FPN, aí você vai trazer o real, o pessimista, onde você pode falar, olha, eu posso ter no melhor cenário um EBITDA de 35%, e no pior cenário eu posso ter um EBITDA de 25%, com uma variação de custo operacional, etc. E aí com uma governança, acho que acompanhando tudo esse desenvolvimento, que é importantíssimo, né? Eu queria complementar dessa forma, e agora quero que vocês também complementem aqui, porque todo mundo aqui tem know-how e bagagem para dar de sobra, para trazer aqui para o pessoal, acho que quais são os pontos essenciais. Eu só quis dar essa lapidada. Ô, Bruno, deixa eu... Vai lá, Thiagão. Vai lá, Thiagão. Não, só nesse ponto que você tocou da controladoria, né, que acho que é um dos temas mais cruciais, o que a gente já teve de experiência, acho que a grande maioria, acho que é legal a gente debater um pouco sobre isso, porque é bom a gente refletir do que a gente já viu, a gente já teve de experiência, que é o quê? Tem muitas empresas, é claro, que não tem nada, né? Tipo, empresas até grandes que a gente tem lá o DRE no Excel do CFO, e é aquele número que vale. Só que a grande maioria, eu vejo, essa é a minha opinião, pelo que eu vi, tem muita informação. Né? Eu acho que é um pack de controladoria e governança. O que fazer com essa informação? Eu assim, aprendi muito em uma das empresas que eu passei, uma governança, trago como exemplo aqui, toda segunda-feira tinha reunião com o CEO e era olhando KPIs, né, da operação, quem, quando e o que. Pronto. Exato. Definiu, ou seja, você definiu, distribuiu e follow-up, né? Porque assim, sim, acompanhamento, né? O pessoal tem de monte, mas eu vejo que a grande dificuldade, não estou falando desses cases que a gente trouxe em empresas grandes, mas que a governança falha e falhou muito. Exato. Né? Mas é de ler a informação. O que eu faço com esse KPI de Cost to Serve? Para chegar no meu cliente, qual que é o meu custo de servir ali? Quanto é isso? Para que serve? Com quem eu falo? Variou, né? Acho que esse é o como a gente gosta de operar, né? E trazer como reflexão para quem está nos assistindo e para a gente debater um pouco sobre isso, além dos outros temas. Muito bom. Só complementando, Thiago, também é o que a gente fala de
que adianta ter dados, que adianta ter planilhas, dashboards, sistemas, se quem está no manche ali na cadeira não sabe ler, né? Ou seja, é a miopia, né, corporativa, a miopia financeira, porque não adianta nada você ter diversos KPIs, OKRs, dados, DRE por estrutura, segmento, canal, produto, filial, e você não consegue tirar ali uma análise, né, combinada, você não consegue entender aonde que tem que ser mexido, né, dentro da organização para voltar a ter eficiência, e isso que está matando muitas empresas. E é o que a gente fala, né, aqui da 5, pessoal, que se você não tem essa visão, não tem essa estrutura, para onde a sua empresa está indo, ou se você não é o dono, você pode não ser o dono, mas você está vendo, né, o castelo de carta ruir, e você tem sim responsabilidade sobre isso. Se você é um controller, um CFO, você tem total responsabilidade sobre essas decisões, né? Não só que talvez você não responda legalmente pela empresa, mas você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que estão ali atuando. É muito mais do que responsabilidade civil, é você olhar para o negócio, onde um negócio pode estar indo para o buraco porque quem está no comando, no cockpit do avião, está fazendo literalmente merda. Então, é possível mudar isso? Sim. Mas como? Com, muitas vezes, até um tratamento de choque, né? Que acho que é legal, né? A Aragon, Bruno comentar também, porque tem empresas que elas estão navegando por mares e não estão entendendo aonde aquilo vai dar, né? É o começo do fim, é o caos total lá na frente, só que a pessoa ela está, de alguma maneira, cega, realmente. A miopia é isso. Ela não vai enxergar, ela não acha que está errando. Isso toma total, né, forma de fracasso, de recuperação judicial. Acho que é um bom ponto, né, gente? Não, e a gente entra, Leandro, desculpa, Bruno, só colocar para não perder. Eu acho que a 5 entra muito aí no que a gente fala muito em nossas reuniões, falar aquilo que as pessoas muitas vezes sabem, mas não querem ouvir. E a gente toca nessa ferida realmente porque é a função identificar o problema, né, trazer ele à mesa, com, obviamente, soluções, né, e como resolvê-las, né. Então, enfrentar, né, a coragem, eu acho que dentro de uma corporação, esse é um dos principais valores daquilo que a gente já viveu e aquilo que a gente traz como solução dentro dos produtos 5, vamos colocar assim também para exemplificar um pouco disso que eu estou falando. Desculpa aí, Bruno. Não, tranquilo. O ponto aqui, até vou trazer um chacoalho junto e vou somar com mais ideia aqui, né? Até puxando o Aragon também de umas coisas que eu já falei com ele, que é no seguinte, aqui nós todos aqui da 5, nós não estamos falando porque a gente passou por isso. Todos nós já tivemos bagagem em diversos momentos, em diferentes segmentos, onde a gente já viu muita coisa dar certo e muita coisa dar errado, tá? Então, com quem já passou por isso, veio de uma escola longa, passou principalmente por áreas financeiras, controladoria, aquele cara que está lá acompanhando o que dá, o mínimo e o máximo, né, onde você tem que observar tem coisas, gente, que são essenciais da empresa. E aí eu quero trazer uma provocação, porque indo nessa linha do CFO, do CEO, a gente tem que pensar de uma coisa. A inteligência emocional que é exigida dessas posições, ela está muito aquém do que a gente vê no mercado hoje. E isso é uma coisa que eu conversei com a Aragon, de algumas coisas que eu vim explorando, porque a pessoa que está no manche, que está acompanhando para onde a empresa está, como ela está e para onde ela tem que ir, ela tem que ter uma flexibilização emocional muito grande. E aí você não pode trazer, por exemplo, o ego para a mesa. Você não pode ser um cara que está dentro da tua empresa, que fica lá dentro da caixinha da sua sala, com o seu logo do CFO e CEO trancado lá dentro, e você não anda no meio da operação para saber o que está acontecendo com as áreas. Você não interage com seus gerentes. Você não tem um lado humanizado de saber como estão as coisas, entendeu? Então, assim, isso pode parecer besteira, mas é isso que capota o negócio. Se você não tem esse feeling de estar ali, o Aragon pode trazer aqui para a gente exemplos, ele já teve nessas cadeiras gigantes, e ele mesmo não sei que é um cara que tem um perfil que vai lá, pelo menos uma parte da tua semana, né, Aragon? Você tem que estar lá, junto com a tua equipe, sentindo o que está acontecendo, cara, senão não tem como. Então, Bruno, acho que esse é um ponto que você levantou. A gente
né? Traduzindo, existe muito CEO e CFO pamonha, né? Isso é uma prática que virou nos corredores, né? Aquele cara que ele acha que é aquilo e o time não está junto com o dele, né? E a gente não pode nunca esquecer, cara, que o CEO, o CFO, o C-Level, de uma maneira geral, ele é o executor de um planejamento estratégico, que é definido no conselho, que, por sua vez, é definido com os sócios. Os sócios elegem o conselho. Muita gente esquece isso, isso é super importante. Então, como executor, não adianta pegar um teco-teco aí fazendo uma parábola com avião, né, e falar, puta, todos a bordo e a gente vai para Paris. Só que você está no teco-teco, entendeu? De novo, se você não sabe ler a tua estrutura que você tem, você não vai, você vai ser um grande vendedor de sonhos, né? Ou seja, sonhar grande não é o problema. Agora, se você não tem estrutura, na verdade, vira um delírio estratégico, entendeu? Você está delirando estrategicamente, e, de novo, todos os casos aqui passa por isso, né? A execução, ela depende do que executar, e execução é time e processo, não tem como você fugir disso, né? E para ter o melhor do alinhamento junto ao acionista, você tem que estar alinhado toda a tua estrutura de incentivos de longo prazo, curto prazo, o que for, até de mercado. Você perder um cara-chave custa muito caro, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, não é só a grana, é a motivação, é participar do projeto, é ser um líder de verdade, né? O líder não é aquele que fala, eu sou o líder, na verdade você é líder, né? E aí a gente estava até falando aí dos livros, né? Enfim, tem vários aí, o Coleman e outros, né, que o Bruno pode até comentar, que é muito interessante, mas é você ter uma gestão, uma liderança situacional, né? Ou seja, você tem todas as ferramentas, seja democrático, seja autoritário, mas depende da situação. O avião está caindo, você vai ligar para, galera, o que vocês acham? Para a direita, para a esquerda? Não tem democracia no caso desse. Então, assim, você tem que ir lá e fazer. Mas para saber, você tem que saber que time você tem, né? Um bom técnico é aquele que sabe o time que tem, né? Aquele que está cansado, você extrair o melhor das pessoas. Então, acho que esse é o grande resumo, né, de qualquer situação. Quando você fala de CEO, CFO, e seja se o que for, ele lidera pessoas, ele tem um cargo ali de execução, né? E pares, né? Hoje em dia, cada vez mais, não é ficar numa caixinha, né? Então, esse alinhamento ele tem que ser constante para os lados, para cima e para baixo, de todas as direções, com o mercado principalmente. Também empresas que acham que estão numa ilha, não funciona. País que acha que está numa ilha, não funciona. Você não tem todas as variáveis econômicas que você controla e tem competitividade. Você, né, interage, né? A economia internacional é isso. Então, assim, você não está dentro da sua casinha e você faz tudo. Isso até diz muito da situação que a gente está vivendo hoje como país, né? Mas as empresas refletem, porque aqui você tem um risco país afetando a sua empresa, né? Então isso também é super importante, saber o que está acontecendo na geopolítica, o que está acontecendo com a economia, o que você vai ser impactado, quais são as oportunidades que surgem quando você fala de falência, quando você abriu aqui, quantas oportunidades não tem para quem está com cash na mão e comprar empresas boas que estão com problema financeiro, com valuation lá embaixo, e vice-versa, né? Aquelas que estão ruins, que podem fazer uma operação que tem um crédito fiscal. Enfim, você tem N estratégias aqui no momento de turbulência, né? O que não dá é aquele compromisso junto ao investidor, junto ao teu acionista, ter essa quebra de expectativa. Isso sai caro. Acho que esse é o grande ponto aí. Acho que foi muito bem colocado pelo Aragon, e assim, a mensagem que eu gosto de trazer com tudo isso que a gente colocou na mesa aqui, que são pontos importantíssimos, possivelmente muitos de vocês estão nos acompanhando, que está conosco até aqui, deve ter se identificado com um desses casos, né, e você vai ter algumas opções. Ou você vai ser estatística de 2025, ou você vai ser exceção de 2025. Tá? Então, se você se identificou, tá, com essas dificuldades que nós comentamos aqui, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, seja Instagram, seja WhatsApp, seja LinkedIn. Podemos bater um papo, fazer um diagnóstico com você, para a gente poder te ajudar a estruturar seu próximo passo, para você se tornar, então, uma exceção de 2025. Porque o ano de 2024, gente, ele foi um paradoxo. Mas 2025 pode ser o ano de correção. E você que vai definir se ele vai ser correção ou se ele vai ser colapso.
Tá? E eu nem trouxe uma cerejinha do bolo que chama-se reforma tributária, que vai começar em 2027. Exato, tá? Bruno. Então, tem uma série de questões aqui que vão entrar na mesa e que a gente precisa estar ciente. Tá? E eu super entendo quando você está aqui acompanhando com a gente e a sua empresa chegou até nesse momento no braço. A gente entende que tem até um determinado momento de faturamento da sua empresa que você consegue ali, nos trancos e no barranco, levando, faz parte do negócio. Mas para o próximo ciclo, para as próximas necessidades que o mercado está pedindo, seja por questões macroeconômicas, seja por questões fiscais e contábeis, você vai ter que revisitar a sua estrutura. Isso é para todos. Não é porque a Cinco quer, é porque a realidade vai pedir de todo mundo. Então, acho que... Ô, Bruno, faz uma brincadeira aí. Quem quiser que a gente traga esse tema super relevante de reforma tributária, deixa no comentário aqui, que eu acho Legal. que o maior número de comentários, é claro que a gente vai explorar esse tema, mas é bastante relevante. Se tem alguma pergunta específica também, Perfeito. Deixa no comentário desse vídeo para a gente ter para falar aí para frente. Exato, perfeito, Thiago. Então comentem, fiquem à vontade, nos procurem nas redes sociais. E vou deixar aqui a cerejinha do bolo, que para o próximo episódio vamos trazer uma batata quente, que será o caso da Osklen, da questão do Oruan, que é aquela famosa cerejinha, né? Inocência, oportunismo, cancelamento, quando que marcas cruzam linhas morais. E aí põe o cinto de segurança, porque pode capotar. Então fica aqui meu boa noite para todos, nos procurem nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer mais uma vez e obrigado, Bruno. Parabéns aí pelo artigo e acompanhe o artigo, pessoal, porque ficou incrível. Lá tem os sintomas, tem a virada de chave, né? E a conclusão, né, Bruno, que acho que é muito válido, né, que você escreveu muito bem. Crescer em faturamento não vale de nada se por trás dos números a causa operacional e falta de estrutura. Não caia no dilema. Cresci, faturei, lucrei e quebrei porque cresci. Bom, exato. É verdade. Muito bom. Boa. Uma ótima noite.